boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que se encontram fisicamente aqui na nossa casa e aos irmãos que nos acompanham ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, de bênção, nessa casa de Jesus. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, do irmão José. Espaço mental. Reserva em ti espaço mental para o bem, que de todas as formas, com ele te preocupes em todos os instantes. A espontaneidade do gesto nobre é resultado do exercício laborioso da alma. Pensa no bem com frequência e procura materializá-lo. Não deixes passar um só dia em que não tenha sido útil, pelo menos uma vez. A falta de solidariedade é também falta de hábito. Ninguém verdadeiramente ama, sem que antes tenha aprendido a servir. Então, com essa mensagem, nos convocando a servir, eu convido a todos, se assim o desejarem, para fecharem os olhos físicos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, e todos aqueles que aqui se encontram conosco essa noite. E vamos agradecer por mais uma vez estarmos todos reunidos para estudarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível dentro do nosso adiantamento moral e intelectual. Pedimos também o amparo necessário para o nosso irmão Jorge, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele consiga nos passar tudo aquilo que planejou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já passamos a palavra ao nosso irmão Jorge Luiz, que vai nos falar hoje sobre casa mental. Uma boa palestra, meu senhor. Meus amigos, boa noite. É uma alegria estarmos novamente, pós-pandemia, né, com assistência ao vivo. Claro que tem os nossos irmãos que estão se aproveitando da tecnologia, né, em casa, nos assistindo. Todos sejam muito bem-vindos. Como já foi declinado, o nosso tema é casa mental. Casa mental é onde os nossos pensamentos são criados, maturados, e pensamentos externos são ali insuflados. Mas o grande objetivo da nossa fala é ver por que nós temos que nos preocupar com a melhoria da nossa casa mental. Qual o motivo, o objetivo? Cuidar do nosso corpo, fica claro e evidente, devemos cuidar do nosso corpo. Daí a medicina, para nos auxiliar nisso. Mas a nossa casa mental? O que tem a ver a nossa casa mental em melhorar, ou ficar como está, ou até, talvez, um pouco pior? Bem, se a gente buscar na história, a gente vai ver que lá os gregos já tinham um certo conceito a respeito da nossa casa mental. Quando eles sugeriam mente sã em corpo sã. E hoje fica evidente que para termos saúde, temos que ter uma casa mental em ordem. E isto não é um conceito religioso, é um conceito de saúde. Se nós formos buscar conceito de saúde,
vamos ver que lá solicita que tenhamos a nossa casa mental em ordem. Então, nós já vimos o que ocorre na nossa casa mental. Já vimos que nós temos que melhorar a nossa casa mental. Só resta saber como fazer isso. Como fazer para melhorar a nossa casa mental? As nossas casas fica fácil. Nós pegamos um balde, uma vassoura, se estiver suja, e vamos limpando a nossa casa física. Ah, a parede está feia? Pegamos um pouco de tinta, um pincel, e vamos pintar. Logicamente, ela vai ficar melhor do que estava antes. Mas como melhorar a nossa casa mental? Um jovem judeu, há um bom tempo atrás, sugeriu alguns passos nesse sentido. Quando ele sugeriu que nós deveríamos vigiar e orar. Muitos vão se perguntar, mas o que tem vigiar e orar ou melhorar a casa mental? Um pouquinho mais adiante a gente vai ver. Agora nós vamos ver André Luiz e outros estudiosos do assunto, eles colocam a nossa casa mental como se fosse uma casa de 3 andares. Aqui no Rio Grande do Sul, a colônia italiana, é muito fácil a gente perceber o pessoal do interior, ele constrói casas semelhantes à sugestão que André Luiz nos passa da casa mental. Ou seja, tem um porão, tem um andar principal e tem um sótão. Então, nesse porão da nossa casa mental, está lá o subconsciente. Ou seja, os nossos impulsos automáticos, nosso passado, os nossos hábitos, estão lá no porão. O nosso andar principal é o nosso consciente, onde nós mostramos as nossas conquistas atuais. Mas é sugerido que tenhamos esforço, empenho, vontade e determinação. Isto para bem controlar o nosso consciente, ou seja, o nosso hoje, nosso presente. E no sótão fica o nosso superconsciente, ou seja, noções superiores, o ideal, a meta superior. Ou seja, as qualidades nossas que nós corremos atrás estão lá no superconsciente. Como as qualidades de uma grande árvore, o cedro, por exemplo, está lá na sementinha. Uma semente. Aquela mesma situação do grande cedro está contido na semente. Então, essas virtudes que nós buscamos ou queremos estão contidas lá no superconsciente. Nós temos que descobrir um meio de tirar de lá, passar para o nosso consciente. Há pouco estudávamos a respeito da humildade. Como nós vamos tirar a humildade do superconsciente e trazer para o consciente? Isto é sugerido que seja feito através da educação. Simples. Educação. Basta saber se nós somos educados a esse ponto de conseguir tirar as virtudes do superconsciente e trazer para o consciente. Mas se isso é uma maneira de nos educarmos, né, tirando as virtudes do superconsciente para o consciente, nós temos o subconsciente.
para lidar com ele. Ou seja, os impulsos automatizados. Só de Jesus para cá, nós temos 2000 anos. É provável que tenhamos tido várias encarnações nesse período de 2000 anos. Ou seja, esses 2000 anos e mais um pouco estão contidos no nosso subconsciente. Agora, o que fazer com o nosso subconsciente? Vamos descartar um porão? Não vou mais no porão, pronto. Resolvido? Numa casa física, talvez seja mais fácil. O indivíduo não vai mais no porão, tá bom. Só que na nossa casa mental, nós fizemos link com o nosso porão muitas vezes. Uma situação banal e comum hoje, trânsito. Temos uma encrenca no trânsito. Se nós não tivermos extremamente atentos, nós vamos ter um reflexo condicionado. E o indivíduo vai sair para contenda. Aliás, os meios de comunicação ofertam isso de uma maneira bastante... Por que o indivíduo saiu para contenda? Porque ele está usando material lá do seu porão, do seu subconsciente. Eu falei, só de Jesus para cá, 2000 anos. Se nós analisarmos hoje a nossa conduta, vamos perceber que provavelmente nós tenhamos desperdiçado esse tempo para acompanhar Jesus, por exemplo. Então foram 2000 anos que nós criamos hábitos não positivos. Onde o nosso egoísmo e orgulho deram as cartas. Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então vamos pegar 2000 anos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dando as cartas dos nossos pensamentos e ações. Não criamos bons hábitos. E esses hábitos vêm à tona quando nós temos que tomar uma decisão repentina. Ou seja, quando nós estamos irritados. Perceberam? Que o grau de irritação dos indivíduos são diferentes. Então, quanto mais irritado o indivíduo fica diante de uma situação, às vezes fica possesso. Isso é o seu porão liberando os seus hábitos antigos. Que a grande maioria não são positivos. Então, quando nós vemos que hoje, no consciente, nós temos que ter esforço, empenho, vontade, determinação, é para isso. É para conseguirmos acessar o nosso superconsciente e o subconsciente. Idem. Mas de uma maneira positiva, equilibrada. Porque se nós não fizermos contato com o nosso subconsciente, provavelmente em algum momento ele vai explodir. Daí nós percebemos situações que a imprensa nos traz em diversos países, os mais civilizados e os menos civilizados, situações terríveis de conduta.
o indivíduo volta lá praticamente à idade da pedra. Num ato insano, extermina dezenas de vidas, sem nenhum motivo aparente. Certamente, esses companheiros e outros não souberam lidar lá com seu inconsciente. Não tiveram justamente esforço, vontade, para criar no presente, no consciente, situações positivas que fosse diminuindo as situações hostis lá no subconsciente. Nós falamos em hábito. Vamos ver um conceito a respeito do hábito. Hábito são padrões de comportamentos. O cérebro cria vias sinápticas mais rápidas, ou seja, entramos no piloto automático. Então, se esse hábito não for positivo, e nós não fizermos esforço para diminuir esse hábito, cada vez que nós fizermos um link com ele, o nosso comportamento será hostil. Porque nós criamos essa situação. Aí voltamos numa situação, nós plantamos. Temos que colher. E essa plantação e essa colheita estão lá, no nosso subconsciente. Então, hoje, no presente, com o consciente, já mais maduros, mais equilibrados, nós temos que criar situação de conversação com o nosso subconsciente para ir eliminando os nossos hábitos não positivos, ou seja, os nossos vícios. E daí nós vamos ver um viciozinho simplesinho, que todos nós, em algum momento, acalentamos. Maledicência. Falamos mal de alguém. Às vezes com motivo, às vezes sem motivo nenhum. Vejam só, um hábito simples. Maledicência. E se nós formos para a imprensa, para a mídia, né, para a televisão, para o rádio, para a internet, o que nós vamos ver? Estímulos à nossa maledicência. Então nós temos que ter um equilíbrio muito grande para não entrar na onda. Ah, estão falando, 1 milhão falando mal. Serei mais um? Mas por que não ser mais um que não fale mal? Um hábito simples, que vem lá do nosso inconsciente. Então tem situações que às vezes o indivíduo pensa, é tão difícil resolver isso. Não. Basta disciplina e vontade. Se nós olharmos para nós mesmos, hoje é mais fácil, né? O pessoal com celular tira a foto, 1 milhão de fotos, antes do nascimento e depois do nascimento. Na minha época era mais difícil, às vezes tirava uma fotografia a cada 10 anos. Né? Mas se nós olharmos para a nossa infância, a gente vai ver. Como é que nós aprendemos a caminhar? O mundo era contra. E as nossas perninhas eram frágeis, fracas. Nós tivemos persistência. Quantos tombos caímos? Ninguém sabe. Ninguém contou lá. Eu caí 10 tombos. Ou 100 tombos. Ou 1000 tombos. Não. Caiu muitos tombos. Mas aprendeu a caminhar. Teve o quê? Persistência. Então, se nós tivermos persistência para caminhar numa situação difícil, basta termos persistência para vencer os nossos hábitos não positivos.
Muito simples. Agora nós temos que ter vontade para isso. E vontade não nos falta. Afinal, nós criamos vários objetivos a serem alcançados durante a nossa encarnação. E nós conquistamos, alguns conquistam todos, outros conquistam vários desses objetivos. Por quê? Tem vontade. Criou um caminho, a oportunidade para alcançar o objetivo. Então, falar dos nossos defeitos não é necessário. Todos nós sabemos, a partir da maledicência, por exemplo, nós sabemos os nossos defeitos. Basta saber se nós queremos corrigir esses defeitos. E como é que surge o hábito? Surge pela repetição. E tem um cirurgião plástico americano, lá no meados dos anos 60, ele descobriu uma coisa muito interessante com os pacientes dele. Ele diz o seguinte: o cirurgião plástico americano Maxwell Maltz notou que os pacientes levavam 21 dias para começar a notar os benefícios dos procedimentos. Era um cirurgião plástico, lá, fazia uma correção qualquer. Que os seus pacientes levavam 21 dias para notar essas correções. Isso quer dizer que nós, para termos um hábito saudável, deveremos repeti-lo, no mínimo, 21 dias, consecutivamente. Hábito saudável. Calar com a maledicência, por exemplo. Já pensou? Vamos passar 21 dias sem falar mal da vida do outro. E é provável. E daí vamos adquirir um hábito positivo de não mais falar mal da vida do outro. Não vamos esquecer que nós passamos 2000 anos engordando, abastecendo o nosso subconsciente de hábitos hostis. Então agora nós temos que criar hábitos positivos para irem lá para o subconsciente e começar a arrumar o nosso subconsciente. Nós falávamos inicialmente no egoísmo e no orgulho. E certamente o nosso subconsciente está quase lotado disso. Se nós começarmos a perseverar na humildade, ela vai ocupar um certo espaço do egoísmo e do orgulho. E daí nós seremos menos egoístas e orgulhosos, que nos impede, inclusive, de melhorar a nossa casa mental. Percebam, o egoísmo e o orgulho nos impedem de melhorar a nossa casa mental. Porque diferente da humildade, para o egoísta e para o orgulhoso, para ele está tudo bem. Aliás, ele quer mais pior ainda. Então nós temos que fazer um esforço, né? Termos disciplina, vontade, para incorporar nos nossos hábitos a humildade. Nós vamos, em algum momento de oração, de meditação, que nós conseguimos alcançar o nosso superconsciente, resgatar de lá um pouquinho de humildade. Para facilitar o quê? A nossa felicidade. Afinal, nós buscamos, pode ser de uma maneira equivocada, sermos felizes.
Mas esse jovem judeu que há 2000 anos busca nos encontrar, ele falou, certa feita, dessa situação, de nós nos encontrarmos positivamente. Ou seja, quando retirarmos lá do nosso superconsciente um pouco de humildade, vai facilitar o nosso caminho da felicidade. E vamos perceber daí as nossas dificuldades que temos, os nossos maus hábitos e algumas parcas virtudes. Daí nós vamos começar a construção de um novo eu. Olha lá, Jesus nos estimulando. Quando colocares a mão na charrua, não olhes para trás. Não olhe para o porão, porque o porão vai te prejudicar. Ou seja, vamos captar virtudes do nosso superconsciente, que irão nos auxiliar a trabalhar com os nossos vícios lá do porão. E nós temos que fazer essa jornada para que possamos conquistar a felicidade. A chamada reforma íntima. Reforma íntima. Tiramos um hábito não salutar e colocamos um hábito salutar. Por exemplo, passarmos 21 dias sem falar mal de alguém. Um hábito salutar. Cada vez que chegue até nós um pensamento estranho, externo, sugerindo que nós façamos alguma atitude fora da lei de Deus, que prejudique alguém, especialmente a nós, nós temos que ter disciplina para entender que esse pensamento não é nosso e refutá-lo. Porque os nossos amigos, eu digo amigos, que nos insuflam pensamentos hostis à lei do amor, eles só insuflam, eles sugerem que nós venhamos a pensar tal coisa ou fazer tal coisa. Uma vez um desses companheiros me disse, olha, eu só coloco o fermento na vontade do elemento. E é isso. Esses companheiros colocam fermento na nossa vontade equivocada de fazer coisas erradas. Então nós já temos maturidade, depois de 2000 anos, de conseguir aquilatar, verificar o que é bom para nós e bom para os outros. Afinal, voltando ao jovem judeu, ele disse certa feita, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Daí nós temos que ver até que ponto nós estamos buscando seguir Jesus. Ou só estamos buscando Jesus quando o calçado aperta o nosso calo. Estou em desespero, vou para Jesus. Aprendi isso. Que Jesus vai minorar o meu sofrimento. Mas nos meus momentos de alegria, eu permito que Jesus entre na minha casa mental? Uma perguntinha que nós poderemos formular a nós mesmos. Ou só no desespero que a gente busca Jesus, como um convidado eventual. Passou o desespero, convidamos ele a se retirar.
nós devemos pensar a respeito. Nossa casa mental. Como é que nós estamos tratando da nossa casa mental? É fácil, inclusive nós, gaúchos, aproveitando o inverno, né, lá tomando um bate à beira do fogão a lenha, começarmos a pensar, a matutar, a meditar a respeito de nós. Quem sou eu? O que me move nesta encarnação? Com essas respostas, nós vamos começar a arrumar a nossa casa mental. Será que precisamos de mais vontade? Disciplina? Se precisamos, vamos buscar ter mais vontade e disciplina. Nós vimos que o jovem judeu nos sugeriu que nós deveríamos vigiar e orar. Mas não vigiar o outro. Saber que o vizinho está em erro. Não. Vigiar a nós. Quando recebemos justamente essa indução mental de outrem. Nós já temos condição de aquilatar se ela é boa ou má. Então vamos fazer isso. É uma sugestão boa? Bom. Vamos acolher e vamos dar vazão a ela, transformando em atos positivos. É uma sugestão hostil? Vamos refutá-la. Só que, mesmo fazendo essa vigilância, às vezes nós vamos cair. Então vem a segunda parte, orar. Orar por nós. Sem nenhuma vergonha. Mas orar sinceramente. Que Deus nos dê força para vencer aquele obstáculo que nós acalentamos durante mais de 2000 anos. Aquele hábito hostil. Vamos pedir forças a Deus para vencer a nós mesmos. Por isso Jesus nos deixou o caminho para arrumar a nossa casa mental. Basta vigiarmos e orar. Na questão lá do Livro dos Espíritos, na 833, é dito o seguinte: é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Nossa casa mental. Então nós temos total liberdade para arrumar a nossa casa mental. Existe no meio espírita, alguns espíritas, é bem verdade, que colocam todos os seus erros à conta dos obsessores. Fácil. Teve uma atitude anticristã. Eu estava obsediado nesse dia. Tá bom. Casa mental fez a limpeza, não aceitou o pensamento hostil, então é responsável. Então nós temos que ter essa responsabilidade. O pensamento, nós somos quem governa o nosso pensamento. Em qualquer situação. Prova disso que muitas sugestões positivas que os espíritos mais equilibrados trazem para nós, nós refutamos. Então, gente, nós temos essa capacidade de refutar um estímulo para fazer o bem, para fazer o mal muito mais. Basta que a gente não acalente essa ideia hostil e esse mal sugerido se junte com o mal que está lá no nosso subconsciente. Então, por isso que nós temos que nos conhecer, saber quem somos, para ter uma conduta adequada e nos melhorar.
Criamos uma psicosfera feliz ou desventurada por livre eleição. Psicosfera. O que está no nosso encontro. E daí nós vamos ver uma coisa interessante. Na casa espírita, existe uma psicosfera positiva. Não importa a intenção que o indivíduo venha à casa espírita. Eu vou trabalhar, eu vou receber um auxílio. Ele se sente bem. Ele pode estar completamente descontrolado. Ao chegar à casa espírita, ele começa a se acalmar. Por quê? Psicosfera equilibrada. Porque todos nós que viemos à casa espírita, pensamos o nosso melhor. E isso vai criando essa psicosfera positiva, onde a nossa casa mental entra e se sente muito bem. Lembrando de alguém que conseguiu criar essa psicosfera positiva, nós vamos nos lembrar de Chico. Gente saía daqui de excursão do Rio Grande do Sul, lá para Minas, simplesmente para estar perto de Chico. Até um ex-presidente da Federação Gaúcha, Espírita Gaúcha, nos disse isso. Que ele saía do Rio Grande do Sul para estar na atmosfera de Chico. O que Chico fazia? Trabalhava os seus maus hábitos e criava bons hábitos. Ou seja, foi criando uma psicosfera positiva, que as pessoas gostavam de estar ali. Assim como na casa espírita. Então nós poderemos fazer um esforço e criar essa psicosfera em nós. Nos nossos lares. Não vai ser de hoje para amanhã. Claro que não. Não esqueçamos a sugestão aqui do cirurgião plástico de 21 dias consecutivos repetindo o hábito. Então vamos repetir esse hábito do bem pensar, pensar positivo, para que possamos realmente admitir Jesus na nossa casa mental de uma maneira permanente. Possamos analisar e verificar, lá tomando o nosso chimarrão, à beira do nosso fogão a lenha. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Jorge, a tua presença, as tuas reflexões que tu nos trouxeste essa noite. Então, já de antemão, em nome do nosso grupo, gostaria de te agradecer a tua disponibilidade, a tua presença e as tuas palavras. E aí já até usar as palavras da Rosa aqui na nossa live, que ela falou, bela reflexão sobre os nossos pensamentos. E a Ângela também, ela falou assim, infelizmente é bem difícil controlar os nossos pensamentos. Julgamos com muita facilidade a vida do irmão. Muito que arrumar na nossa casa mental. Então, vou aproveitar a sua presença. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender. Uma vez um colega de trabalho me falou que eu tenho um hábito, como você estava falando, tinha mais, eu ainda tenho, de reclamação e pensamentos negativos, que as coisas não vão dar certo. E eu sempre tinha isso, né? E ainda tenho, claro, todos nós. E ele sempre me dizia, quanto mais tu permanecer nesse hábito de reclamar e de achar que as coisas vão dar errado, mais as coisas vão dar errado. E eu não conseguia entender como eu, só pensar, tentando fazer as coisas certas, mas pensando que como que eu posso, só com pensamento, fazer que tudo dê errado, né? Eu não conseguia entender isso. Então, é esse movimento da casa mental, né? Pensamentos ruins trazem aquele subconsciente nosso e abre porta para os outros. Seria mais ou menos isso? Com certeza. Tem algumas situações, inclusive, que nós reclamamos. Às vezes nós vamos
Vamos supor que nós estejamos viajando. Hoje é mais difícil, né? Porque no celular, o indivíduo liga, mas vamos supor num local que não pegue celular. Aí o indivíduo vê, está viajando de carro, deu pane, à noite, ele vê uma morada próximo da estrada. Daí, antes de ir para essa morada, ele começa a pensar, mas quem mora lá não vai me auxiliar. Veja só, essa hora da noite, para incomodar a pessoa, ela não vai nem abrir a porta. E repete esse pensamento 1 milhão de vezes. E daí vai lá pedir socorro. Se não for atendido, reclama do quê? Ele projetou a situação. Pensou a situação antes. E daí reclama que ela ocorreu. A situação colocada, o chamado obsessor, como nós falamos, o obsessor coloca fermento naquilo, no desejo que nós temos. E não temos coragem de expor. Mas como é que ele faz isso? Faz isso por sintonia. Nos pegando em pensamentos hostis. Ou ele sugere um pensamento hostil e nós captamos. E daí ele é o caminho, é por aqui. Então, obsessor nenhum consegue obsediar quem não tem mal em si. Tenhamos isso em mente. O obsessor só consegue acesso a nós pelos nossos males, lá no subconsciente, ou até do consciente. Por isso a sugestão, vigiar e orar. Vigiamos os pensamentos, se são bons. Caímos numa cilada. Vamos orar para sair da cilada. É claro que a análise, como o nosso irmão coloca, a análise, ela é permitida por nós, é claro. A análise da situação. Mas não a crítica ferrenha e contumaz. Porque se a gente não tivesse a capacidade de analisar a situação, nós seríamos ingênuos. E Jesus não sugere que a gente seja ingênuo. Nós temos que analisar a situação, ela é hostil, ver o que nós poderemos contribuir para diminuir esse tipo de situação ou até evitar. Porque voltando à maledicência, não adianta nada a gente perceber uma situação hostil em alguém e nós criticarmos severamente esse alguém. Certamente isso não vai solucionar o problema desse alguém. Então nós temos que ver a situação hostil e ver como poderemos intervir para diminuir esta hostilidade. Essa sempre foi a minha dificuldade de entender como eu, só com o pensamento, eu poderia estar atrapalhando a situação. Então, acredito que como eu tinha essa dúvida, muitas pessoas que vão nos ouvir depois tenham, né? Então, eu achei interessante fazer. Então, e aproveitando, se a gente fizer o pensamento contrário, né? O raciocínio contrário, então se a gente criar o hábito de ter bons pensamentos, boas ações, o hábito de ter caridade, não só a caridade física, mas a caridade de perdoar, de ter indulgência, benevolência com os outros, se a gente fizer isso 21 dias, a gente vai começar a interiorizar isso. Seria esse pensamento, então? Com certeza. Agora não precisamos ficar parados só nos 21 dias. Possamos passar de 21 dias com hábitos positivos. Esse cirurgião notou. E o indivíduo, para notar uma diferença, ele levava 21 dias. Então, nós podemos criar o hábito
de toda a manhã, por exemplo, de orar, de meditar, de pensar bem. Eu me lembro uma vez o Chico dando uma entrevista, ele agradecendo pelo dia. O repórter ficou até um pouco irritado. Mas o dia não está muito bonito. Eu disse, pô, não está bonito, mas a chuva serve, né? Para a agricultura, uma série de situações. Então nós temos que aprender a tirar o lado positivo das coisas. Isso é super interessante. Tirarmos o lado positivo das situações que para nós, às vezes, são hostis. Então, Jorge, como estamos nos aproximando já do nosso final, novamente, em nome do grupo, de todos nós, eu gostaria de te agradecer a tua presença, o teu estudo, o teu planejamento para trazer essas reflexões, essas palavras que com certeza são importantes para todos nós, e cada um de nós na nossa caminhada, que cada um está num ponto. Então, tudo o que tu trouxeste foi muito, eu tenho certeza que foi muito importante, tanto para nós aqui encarnados, quanto para os desencarnados também. Então, te agradecer a tua presença aqui. E já gostaria, para nós encerrarmos o trabalho, te convidar para fazer a oração final. Tá, meu irmão? Que possamos respirar lentamente. Amado Mestre Jesus, possamos nós, vencendo as nossas dificuldades, buscarmos, colocarmos a mão na charrua para seguirmos avante na longa estrada de ponte. Que a tua paz beneficie a todos. Que assim seja. Que assim seja. E uma boa noite a todos que estiveram aqui conosco na nossa casa e nos acompanharam ao vivo no Facebook.